dezembro, a gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui, que ele gosta de esquiar. É caro também, mas estava fazendo um esforço ali. Natal, pô. Para Natal, para ele poder esquiar. E de viagem, conversando com meu filho, daí me ligam lá do Planalto. O ministro lá que atuava, auxiliava o Bolsonaro, e me diz, olha, o negócio é o seguinte, o presidente vai vetar, vai acolher parte dos seus pedidos de veto e outros não. E assim, ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante, que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou. E podia ter vetado. Tinha tal que criaram lá o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga, eu paro o carro, tento ligar para ele várias vezes, ele não me atende. Até que eu consigo, né? Sigo a estrada, chego lá no lugar onde eu ia, a gente para almoçar, mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga, estou almoçando com meu filho, saio ali do restaurante para falar, e ele me diz o seguinte, Moro, eu não vou vetar essa parte e tal. Cara, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei pro presidente, ao telefone, falei, gente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento, é importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali quase meia hora falando, e eu pedindo. Moro, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Explicar o quê? Né? Não tinha o que explicar, e daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que ele fez isso? Porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na renda, no presente. Sim, tá todo mundo curtindo. Tá todo mundo distraído. Sim. Eu lembro desse dia, dessa notícia aí, realmente foi... Eu fiquei meio broxado pra caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu tava lá... Aquele foi o momento assim que caiu toda a ilusão que eu tinha, né? Que eu tinha tido o negócio do COAF, tinha tido lá as declarações dele que queria interferir na Polícia Federal. Tinha tido lá a nomeação de sabe Deus quem lá, que nem era a melhor pessoa para procurador-geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Né? Foi a primeira vez que foi nomeado um cara que não estava na lista lá. Na lista tríplice. Né? E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito, dizendo que suporta a Lava Jato, e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Né? Aí, assim, aquele momento... É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo dele. Conversa fiada, né? Ele está abraçado lá com gente que foi... Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e está tudo com ele hoje. Sim. Né? E o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou, né? Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara... Te deu. Me deu, né? Que estragou a minha viagem com meu filho e tal, mas aí não. Ficou chateadaço mesmo? Vou curtir o meu filho e tal, esqueça, né? Vamos bola pra frente. Aí eu até tenho um Twitter meu, né? Um tweet, desculpe. Que eu tava andando lá ainda em Toronto. Aí eu encontro uma estátua do Churchill lá numa praça em Toronto. E tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a França cai, né, na Segunda Guerra, frente aos nazistas, e ele faz um discurso inflamado, e ele basicamente, we shall never surrender, nós nunca vamos nos render, vamos lutar na praia, vamos lutar nas colinas, vamos lutar até o fim, nunca nos renderemos, e vamos ganhar essa parada, né? Então eu peguei vi aquilo lá, tirei uma foto, postei, que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? Desapontadíssimo com o presidente da República, que tinha, sim, né, traído tudo que ele tinha prometido, tinha traído a população. Na minha opinião, porque ele não quer que
vamos dizer, que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte. Ele não quer esses instrumentos fortes, porque ele tem os problemas legais dele. Ele vetou isso, mas assim, você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar e vamos chutar a bola para frente, vamos resgatar um futuro, vamos pensar que se você perdeu uma batalha, você tem ainda uma guerra pela frente. Eu acreditava que um dia o dono da maior empreiteira do Brasil ia ser preso, cumprir pena. E cumpriu. Fez lá um acordo, mas ficou lá 2 anos, 3 anos preso. Acho que foi 2 anos e 8 meses, sei lá. Mas ficou. Antes esses caras não ficavam um dia, não ficavam 1 hora, não ficavam 10 minutos presos. Porque sequer investigava, sequer julgava, sequer prendia. E você vai mudando, né? Os Estados Unidos era um país extremamente corrupto no começo do século XX. Né? Era a era dos barões lá da corrupção. E mudou. A Dinamarca sempre foi a Dinamarca? Não foi. Mas mudou por causa de um processo social também, né? A gente precisa de educação, a gente precisa de tudo isso aí, né? Precisa, na verdade, é um processo complexo. Liderança, sociedade, projeto. Ou seja, você precisa de tudo. Né? Ninguém muda o país sozinho. A Lava Jato. Milhões de pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção. Então não foi só lá o juiz, o procurador, o policial. Tem todo um contexto favorável. Tem todo um contexto. O Lula hoje é filho do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção, dando a oportunidade para essa revanche contra a Lava Jato. Tá? Me tirou do governo porque não concordava. Ele mesmo falou, você tem que sair. Ele falou esses dias, o Moro tinha que sair porque ele não concordava lá em proteger minha família contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Agora imagina você, né? Juiz da Lava Jato. Isso? Ele falou publicamente. Agora, faz, sei lá, 2 meses, ele falou isso publicamente. Tá lá. Parece um absurdo, eu não vi isso, mas... Tá lá, cara. Se puder, pô, a gente pode se elucidar aqui. Não, mas vai demorar, relaxa, fala aí. Tá, não, tem que procurar. Mas faz uns que eu fui dar uma entrevista um dia numa rádio lá no Rio de Janeiro e apareceu essa notícia no dia, que ele falou isso. O Moro não me protegia da Receita Federal, não protegia minha família, do COAF. Assim, meu Deus, né? Imagina você, juiz Lava Jato, você foi criado, né? Você foi criado sabendo que tem que fazer a coisa certa. Você foi ter todo aquele trabalho para não proteger ninguém de investigação de corrupção. Você quer um país melhor. E o cara chega para você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. A gente não está falando que a família dele está sendo perseguida injustamente. Tá? E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. O Queiroz é um amigo dele. É um cara ligado a ele. Tipo, é suposição isso. Mas do jeito que as coisas estão, né? Supor que ele também estava envolvido. Mas daí o cara coloca isso pra você e você tem que sair porque você não concorda com coisa errada. E aí vem falar que você traiu. Não, traiu nada. Quem traiu foi ele. Enfim, mas assim, ele criou aquele ambiente propício ao retorno do Lula. Enfraqueceu o combate à corrupção a um ponto. Bem, se você vai enfraquecer para um grupo, os outros vão pegar carona. Obviamente. E aí você tem um governo tão ruim que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E tudo bem, o vírus é o culpado, mas vamos colocar aqui que o presidente não ajudou nada.